começar, meninas? Graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todas vocês. É uma bênção podermos nos reunir nesta oportunidade e podermos conversar um pouco. E esta roda de conversa não ficará gravada a nossa conversa. A única coisa que ficará gravado dessa conversa é uma mensagem que eu transmito ao final, tá bom? Então tudo que for falado aqui não fica registrado, não fica gravado, porque nós precisamos preservar a intimidade das pessoas, tá bom? Então a única coisa que eu exponho depois é a ministração que eu faço ao final do nosso encontro. Nesse primeiro momento nós vamos conversar um pouquinho e antes de nós conversarmos nós vamos dirigir a Deus uma oração. Nós precisamos pedir ao Senhor que Ele dirija tudo aqui, porque nós não abrimos mão da presença dEle conosco. Que bênção! Quero dar boas-vindas a todas vocês, dizer que é um presente do Senhor. Márcia Abreu, gente, muita gente linda aí, meu pai. Glória a Deus. Muita gente. E assim, quando eu cheguei já tinha muita gente, então assim, eu acabei não recepcionando individualmente, mas eu quero aproveitar e dar boas-vindas a todos vocês e dizer que vocês são bênção na minha vida. E aproveitando, nós vamos dirigir a Jesus uma oração, pedir que Ele permaneça conosco. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar, Pai. Nós dependemos muito da Tua presença. Jesus, nós te somos gratos por nos reunir mais uma vez. Nós te somos gratos por esta aliança. Nós te somos gratas por esta oportunidade, por esse projeto, por tudo que o Senhor tem feito em nós, tem feito através de nós e tem feito por nós. Pai, nós não abrimos mão que o Senhor esteja conosco em mais esta reunião. Dirige tudo, derrama sobre nós aquilo que o Senhor tiver determinado para esse encontro. Trabalha no nosso coração, trabalha na nossa mente, trabalha no nosso sistema neurológico, trabalha no nosso sistema emocional, trabalha na nossa vida espiritual e, sobretudo, nos ajuda que estejamos cada dia mais preparados para aquele encontro que nós não abrimos mão, que ocorrerá na eternidade. Pai, continua conosco, nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Certinho? Meninas, de tudo que nós conversamos hoje, nós vamos falar um pouquinho a respeito de bloqueio. Bloqueio, sim. Esse bloqueio que de alguma forma pode nos impedir, pode nos travar de alguma forma. E antes de nós abrirmos a nossa Bíblia, que é o que eu chamo de o nosso livro mais precioso, eu quero agradecer a Deus pela vida de cada uma de vocês. Quero louvar a Deus infinitamente por causa dessa proposta dele. Eu tenho certeza hoje, tenho convicção, o Senhor tem algo para nós dentro dessa proposta e isso nós vivenciamos todos os dias, o trabalhar do Senhor nas nossas vidas dentro desse projeto. E eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho narrado pelo evangelista Lucas, o Evangelho de Jesus, mas narrado pelo evangelista Lucas. E nós vamos falar ainda a respeito de travamento, a respeito de bloqueio. E eu quero falar com vocês hoje a respeito de uma mulher que possuía um bloqueio. Uma mulher que possuía um bloqueio, não conseguia encarar pessoas, não conseguia olhar para frente. Ela não conseguia ter a alegria do horizonte. Ela não conseguia desfrutar do prazer que é ver uma pessoa e encarar nos olhos como nós estamos fazendo nesta conversa. Ela não conseguia perceber a necessidade de uma pessoa e servi-la. Essa mulher não podia fazer nada disso. Mas ela foi empoderada pelo poder de uma palavra e assim ela foi liberta. E o poder de Jesus na vida dela oportunizou que ela pudesse olhar para frente
E eu quero perguntar para vocês têm ideia de quem seja essa mulher? Quem? Quem imagina quem seja? Alguém pode escrever aí? Quem será essa mulher? Escreve aí. Quem será essa mulher da qual nós iremos falar? Ah, gente, já dei uma dica aí. Evangelho narrado por Lucas. A mulher encurvada. Eita glória! Quem é o crente que falou isso? Quem é o crente que falou isso? Marta. Foi a Marta? Isso. Benção! Vamos falar então da mulher encurvada, Evangelho de Jesus, narrado pelo evangelista Lucas, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 10. Nós leremos do versículo de número 10 ao versículo de número 17. Nós já oramos no início da nossa proposta aqui, da nossa conversa, e nós vamos direto para a palavra então. Tudo bem, meninas? Todas acharam? Lucas 13. Tenha só um pouquinho de paciência para a gente não encerrar essa conversa sem a palavra. Ok? Amém? 13, a partir do versículo de número 10, que assim nos diz a palavra do Senhor Jesus. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si. Chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a mantinha presa, e não convinha, versículo 16, repetindo, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava. E todo o povo
se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. O texto que nós lemos, preciosas que me assistem, trata a respeito de uma mulher encurvada. O texto diz que era um sábado comum, como tantos outros. E você percebe que essa mulher se organiza. Ela se organiza para um dia no qual ela seria um dia como os outros que ela viveu nos últimos 18 anos. Era um dia no qual ela sairia de casa olhando para baixo. Por quê? Porque uma pessoa encurvada, há 18 anos como ela era, não conseguiria olhar para frente e nem conseguiria olhar para cima. Era um dia como os outros, que ela sairia de casa olhando para baixo, porque a sua coluna cervical estava curvada, estava torcida na direção para baixo, porque ela estava em curva. Então, nesse dia ela sai como um dos dias dos últimos 18 anos. Há 18 anos, essa mulher não tinha oportunidade de olhar direções diferentes. Por quê? Ela não tinha nenhum problema biológico. Essa mulher não nasceu com nenhuma deformidade. A Bíblia não diz que essa mulher tivesse um problema ortopédico, que ela tivesse uma situação que um médico pudesse resolver. Não, a Bíblia diz que um espírito maligno prendia essa mulher numa mesma posição. Qual era a posição? Olhando para o chão sempre, para as pedras do caminho, para os pés das pessoas. Ela não conseguia levantar a cabeça e alcançar a visão do céu. Tudo que ela conseguia ver era o chão. Ter se mantido presa num quarto escuro talvez poderia ter sido o que ela poderia pensar. Ela não podia encarar os olhos das pessoas. Só conseguia olhar para baixo. Ela poderia pensar em: para que eu vou de novo, mais uma vez, para a sinagoga em pleno sábado? Já tem 18 anos que eu caminho para a sinagoga e a minha vida é a mesma. Há quanto tempo eu estou caminhando, buscando conhecer a lei de Deus, eu estou no ambiente de culto, mas a minha vida é a mesma, a minha situação é a mesma. Qual situação? Só olhar para baixo, não encarar pessoas, não se relacionar com o olhar das pessoas. Ela poderia ter escolhido ficar no ostracismo, no esquecimento, num quarto escuro. Afinal, encurvada, com a coluna cervical torta, ela poderia ter se enclausurado num canto de abandono. Porque, gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu falo sem medo. Satanás planejou que você estivesse hoje enclausurada num lugar abandonada, tipo assim, serve pra nada. Só serve para olhar para o chão. Sem visão de horizonte, sem um projeto maior. Esse era o projeto do inferno para sua vida. Satanás olhou para os projetos que Deus tinha para a sua vida, porque o projeto é anterior ao nascimento, e Satanás arquitetou: antes do projeto acontecer, eu vou encurvar essa mulher. E essa mulher aqui, ela poderia ter ficado isolada de pessoas, especialmente num período de altíssimo preconceito com as mulheres.
Mas o que aconteceu? Encurvada, sem conseguir olhar para frente, mesmo olhando para baixo, ela decidiu sair de casa. Era uma época de muito preconceito com aquelas que do gênero feminino. Prova disso é que o templo de Herodes foi desenhado, arquitetado, refletindo bem a cultura daquela época. O templo de Herodes localizava-se num monte no qual era possível avistar a cidade, a bela cidade bem construída de Jerusalém. Só que o que acontece? Havia uma espécie de escadaria dentro do templo que separava os diferentes grupos de indivíduos. O templo de Herodes, que não é a sinagoga, eu estou usando o templo de Herodes só para mostrar para você como era a cultura de preconceito e de isolamento daquele tempo. A área externa, lá fora, era um espaço reservado para quem não tinha sangue de Abraão. Não nasceu da descendência de Abraão, é gentil, fica lá fora, em um local de livre acesso. Lá é o lugar do povão, todo mundo pode ficar lá, no pátio dos gentios. O espaço seguinte era um pátio que as pessoas poderiam transitar, só que as mulheres deveriam se reservar naquele lugar. O terceiro espaço já era um espaço mais favorável, era um espaço reservado para os israelitas. E o quarto espaço já era um espaço onde só quem poderia entrar seria o sacerdote. O sacerdote era aquele que poderia entrar. No quinto nível, separado por uma grande cortina, um grande véu, estava o lugar santíssimo, que representava o lugar onde estaria a presença de Deus, onde o sumo sacerdote, uma vez ao ano, ele adentrava aquele lugar para praticar a cerimônia do dia da expiação. No Antigo Testamento, o tabernáculo projetado por Deus, ele tinha apenas 3 espaços. O tabernáculo tinha 3 espaços. O espaço reservado para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas. E um lugar, que era o lugar reservado para o sacerdote, os sacerdotes que eram designados, que era o segundo espaço, e o terceiro espaço, que era o lugar reservado para o sumo sacerdote. Então, de acordo com Deuteronômio 31:12, o povo deveria se ajuntar, incluindo homens e mulheres. O texto é muito claro. O texto de Deuteronômio diz que deveriam se ajuntar, não diz que era separar. Fala ajuntar homens e mulheres, meninos, estrangeiros, para quê? Para que ouvissem e aprendessem. Aprendessem o quê? A temerem ao Senhor e cumprirem as palavras da lei. Na lei de Deus, inicialmente, não tinha essa separação. O lugar do sumo sacerdote e o lugar do sacerdote eram separados. Mas o lugar de homens e mulheres e das demais pessoas deveria ser um espaço único onde as pessoas pudessem se reunir. Ainda Josué, capítulo 8, e o versículo de número 35 declara que palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, incluídos quem? Mulheres, meninos, estrangeiros que andassem no meio deles. Então, como se observa, Deus, desde o início, ele não criou uma segregação, uma separação entre pessoas. Ele criou um espaço, um ambiente, onde tanto homens como mulheres fossem incentivados
a participarem das reuniões e aprenderem da lei. Só que os anos se passaram e chegou nesse tempo, que é o tempo do texto que o doutor Lucas, inspirado pelo Senhor, resolve registrar para direcionar a Teófilo, um texto onde ele narra testemunho a respeito de quem Jesus é e o que Jesus opera. Só que ao que se percebe, ao longo dos anos, a mulher foi sendo excluída do ambiente de conhecimento da lei de Deus. Prova disso são as divisões que são encontradas no templo e no tempo do rei Herodes durante a época de Cristo. E essas divisões, elas não foram determinadas por Deus, foram criadas por atitudes humanas e baseadas no preconceito e na segregação. E eu vejo Satanás usando o preconceito, a segregação, para jogar pessoas num cantinho e dizer: você não vai conseguir olhar para frente. Você não vai conseguir perceber, olhando para o alto, aquilo que pode descer de lá para você. Você vai ficar olhando para o chão e vendo apenas os pés das pessoas que caminham. Você vai ver pessoas caminhando, mas você não vai conseguir olhar para o horizonte. Esse é o desejo de Satanás para a raça humana. Mas a Bíblia diz que Deus decidiu esvaziar sua glória. Ele desce à terra com um propósito, com um projeto. E qual é o projeto? Colocar você, Patrícia, no lugar que é teu. Colocar você, Laura, no lugar que é seu. Colocar você, Marta, no lugar que é seu. Colocar a pastora Erondi, o seu olhar na direção que ele quer. Porque o desejo de Satanás era que nós estivéssemos agora, sabe onde? Num quarto escuro, olhando para baixo e dizendo: quero morrer. E não querendo frutificar. E não querendo andar olhando para frente, olhando para cima e dizendo: Deus, o que o Senhor tem? Derrama porque eu vou avançar. Ou maior ainda será o que ele ainda realizará nesse tempo. E não serão os olhos de outros que contemplarão apenas. Com certeza, um legado na vida de cada uma de vocês, na vida de cada uma de nós, ficará. Porque Jesus está gerando, é Ele quem gera. Apesar dele deixar, através da nossa vida, um legado para alguém que virá, Ele fará com que os nossos olhos, os seus olhos, contemplarão os testemunhos daquilo que Ele está fazendo e daquilo que Ele ainda fará. Mesmo se ao seu redor tiver alguém com espírito de segregação, de preconceito, dizendo: se fosse outra pessoa iria. Mas bem você, Lude, vai dar não. Laura, se fosse outra pessoa iria. Mas como é você, vai não. Satanás não conhece o projeto inteiro, porque tem coisa que Deus não permite que ele saiba. Mas o que Deus ainda vai realizar é surpresa que vai assustar até o adversário. Porque o adversário, ele não está preparado para ver o que Deus vai fazer, como aconteceu nessa história.
Como se observa, essa mulher que nós lemos o texto aqui, anônima, não sabemos o nome dela. Anônima, identidade desconhecida, ela não estava no templo de Herodes, não. Ela estava numa sinagoga, com 18 anos de prisão espiritual. Só que ao invés de ficar em casa, ela se dirige à sinagoga. Não diferente do templo, dentro da sinagoga, as mulheres ficavam separadas, em local apartado, porque muitas sinagogas adotavam essas regras, né? Adotavam essas normas internas de divisão, de segregação, de separação. Então, a mulher encurvada que nós lemos aqui, provavelmente, ela estava sentada lá, afastada, num lugar onde as mulheres estavam sentadas com uma divisória e com degraus separando o lugar dos homens. O lugar onde o rabino se posicionava para ensinar e onde os homens estavam, mulher não poderia acessar. Imagina se uma mulher poderia chegar lá perto de onde o rabino ensinava. O versículo 10 que nós lemos, o versículo 10, diz que Jesus ensinava naquele sábado numas sinagogas. Só que não era um rabino qualquer. Não era um rabino qualquer que estava ensinando naquela oportunidade. Era o mestre, era o mestre dos mestres que lá estava. E onde Jesus está, onde Jesus entra, tabus são quebrados, costumes são ressignificados, preconceitos são superados, paredes são desfeitas. Aquele que aparece demais, ele esconde, mas aquele que está oculto, ele muda de lugar, ele muda de posição. Ele opera tudo isso, quebrando protocolos. Sabe por quê? Jesus pode. O texto diz que, no versículo 11, né, que nós lemos, que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos e andava encurvada e não podia endireitar-se. E eu preciso deixar para você, se você não puder anotar agora, depois você assiste o vídeo e você anota. Eu preciso dizer para você que os problemas, as adversidades, as curvaturas sofridas ao longo da vida não podem ser maior que a nossa sede de aprendermos mais de Jesus. Eu repito, a mulher foi, apesar de encurvada, de olhar só para baixo, ela não conseguia ver, mas ela foi porque ela queria ouvir uma palavra. Eu repito para você que os problemas, as adversidades, as curvaturas desta vida não podem ser maior que a nossa sede de recebermos aquilo que Jesus derrama sobre as nossas vidas. O doutor Lucas, um médico, né, que conhecia bem dessas questões diagnósticas, ele narra que essa mulher não tinha um problema ortopédico. Não. Ele diz que ela tinha um espírito de enfermidade. Ela estava há 18 anos com esse espírito de enfermidade, mas ela estava lá. A importância de estar no lugar certo, de se manter posicionada. Quando você está posicionada no lugar que Deus te chamou para estar, você fica blindada. Sua casa fica blindada.
Aquilo que carrega o seu nome fica blindado quando você está no lugar certo. Ela poderia ter ficado em casa, afinal, 18 anos seriam suficientes para acostumar com aquela situação, né? Vai acostumando. Eu nasci assim, eu sou parada assim, minha mãe era parada, todo mundo é parado, ninguém produzia nada, ninguém fazia nada. Para que eu vou me mover? Todo mundo já acostumou comigo sendo assim. Tantos anos eu poderia acostumar em ficar com essa vida assim, não vou ficar aqui, mas não. 18 anos, ela poderia ter acostumado? Poderia, mas ela decidiu sair do comodismo, da paralisia. Ela foi para a sinagoga ouvir uma palavra. Ela foi ouvir uma palavra e ela recebeu uma palavra. Ela foi tocada. Gente, João 1, meu Deus, Jesus não estava no script, Senhor, não estava. Mas vamos lá, Senhor. João 1. Oh glória! Meu Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. O texto que eu li, Evangelho de João, capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo. Quem é o Verbo? A palavra. E quem é essa palavra de quem João narra no capítulo 1? Ele está falando do Cristo. Quando essa mulher vai ouvir a palavra, ela vai ouvir exatamente Deus derramando através de Cristo a palavra ou a mensagem que é o próprio Cristo. Ela foi para receber de Cristo, ser tocada por Cristo, pelo Verbo vivo. Segundo Jeremias, deixa bem claro que a Bíblia opera exatamente aquilo que ela diz, que a palavra opera aquilo que ela diz. A Bíblia diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então essa mulher vai para um lugar onde está a palavra. Pondere que essa mulher, ela não podia olhar no rosto de ninguém. Ela não via o rosto de quem ensinava naquele sábado. Afinal, ela era encurvada. Seu corpo estava torcido como um arco rijo que não mudava de posição. Não lhe permitia levantar a coluna e olhar para alguém. O texto diz que há 18 anos ela andava encurvada e não podia endireitar-se. Assim ela não conseguia olhar no horizonte e perceber a visão de quem falava com ela. Porém, o texto diz que aquele que tudo sabe, versículo 12, parte A diz: e vendo a Jesus, aquele que tudo sabe, o mestre por excelência, que ensinava naquela manhã, sem que ela percebesse, porque não tinha como ela ver. Ela não tinha dimensão do que estava acontecendo à volta dela. Mas o texto diz que Jesus a viu. Mesmo no ambiente de segregação, de separação, de preconceito, na condição que ela estava, torta, atrofiada, de repente com sonhos no coração, dizendo, eu não sei o que passava na mente dela, isso é imaginação nossa, a Bíblia não diz,
Mas ela poderia imaginar assim: eu queria tanto caminhar como os outros, ou eu queria caminhar como eu caminhava antes. Eu queria ver além, eu queria ver à frente. Não sei quais sonhos ela carregava. Ela não conseguia ver nada, mas o certo é que Jesus a viu. Jesus percebe aquela mulher. As mulheres, elas precisavam ficar no seu devido lugar, escondidas atrás das escadas, atrás das cortinas, daquelas cortinas divisórias. Só que confrontando todas as expectativas daqueles religiosos exigentes que fizeram aquela parede de separação, Jesus, além de perceber, além de olhar para ela, Jesus chama. Gente, Jesus não só olha para essa mulher, como ele chega e chama ela. Ele chama. E ele não apenas chama ela, ele não só chama, ele chama para si. Ele convida para que ela fosse até ele. Mulher, venha até mim. Jesus a convidou. O texto diz que ele a chamou para si. Você consegue imaginar essa cena? Se ela não conseguia olhar e perceber Jesus, provavelmente alguém pode ter dito para ela, mexido nela, né, e ter dito, é com você que ele fala. Ir até Jesus não era uma decisão fácil nem rápida. Afinal, para ir até Jesus, aquela mulher precisaria passar pelo lugar reservado, o lugar que era reservado às mulheres ali na sinagoga, atravessar o lugar que separava as mulheres dos homens naquela reunião. Não sabemos se houve uma guerra interna na mente, porém um fato é certo. Aquela mulher, mesmo encurvada, ela decidiu não ficar sentada na cadeira. Ela poderia ter ficado intimidada e ter dito assim, eu vou ficar aqui, eu vou me expor. Além de ser mulher, encurvada, torta, não consigo olhar pra frente, vou nada, essa oportunidade passa para outro crente. Dá essa oportunidade para outro. Tá encurvada, só levanta o dedinho e diz, vou nada. Não sabemos se houve uma guerra interna, mas ao que percebe, o medo deu lugar à esperança e mesmo olhando para o chão, ela obedeceu o comando. O horizonte, a frente, onde Jesus estava, ela não via. Porque o seu corpo, o corpo encurvado, não lhe permitia olhar diretamente. Porém, ela ouviu o chamado e ela seguiu aquela direção. Ela obedeceu o comando. Não sei se agora não dá para escrever, depois você escreve. E eu preciso dizer para você que muitas vezes nós não recebemos benefícios divinos porque antes de obedecermos o comando, nós desejamos ver aquilo que Deus há de nos revelar. E isso nos impede a caminhada, porque antes de atendermos o comando, nós queremos ver o horizonte e acabamos perdendo a oportunidade de nos achegarmos mais a Ele em intimidade. A mulher encurvada, ela não podia ver o horizonte, ela não podia ver Jesus de modo completo, mas ela foi. Imagine, gente, agora, imagine o que pensaram as outras mulheres. O que será que passou na mente dos varões ao perceberem que Jesus chamava uma mulher à frente? Lá no lugar
separado para o rabino. Não sabemos o que passou na mente das pessoas em volta. Agora imagina se essa mulher ficasse preocupada com o pensamento alheio, se ela teria conquistado aquilo que ela conquistou. Olhando, não, eu não vou por causa dos olhares das pessoas. Eu vou me manter aqui porque eu tenho medo do que os homens irão pensar. Eu tenho medo do que o rabino irá pensar. Eu tenho medo do que os mestres da lei irão dizer. Eu tenho medo do que as outras mulheres da minha sociedade irão dizer a respeito de mim. Já tinha 18 anos ela naquela situação. Imagina se ela parasse para pensar, para se preocupar ou para ser impedida pelo que os outros pensam. Para recebermos as promessas de Deus, precisamos focar naquilo que Deus pensa a respeito de nós. Para vivermos as promessas de Deus, precisamos pensar, se preocupar apenas no que Deus pensa a respeito de nós. Não me deixa sozinha, não dessa vez. Essa mulher está há 18 anos. 18 anos de paralisia, 18 anos de curvatura, 18 anos torta, 18 anos sem poder olhar para frente, sem poder olhar para o horizonte. E eu preciso dizer que a duração do problema não aniquila e nem limita o poder divino. Até ontem eu era tímida. Eu sou tímida há 30 anos. Eu estou paralisada há 20 anos. Tem muitos anos que eu estou no ministério forçada. E eu estava meio que bloqueada, indo mais travada, meio que encurvada. Mas se preocupa não, crente. A duração do problema não aniquila o que Deus ainda pode fazer. O tempo do problema não limita o poder divino sobre a sua vida. Você ainda pode esperar. Você ainda pode se posicionar. Sabe por quê? Porque o problema só perdura até nós entendermos o chamado. E Jesus chama. O problema só perdura até quando Jesus faz o convite àquela mulher. E eu creio, pelas guerras que eu já vi serem travadas aqui, só quem está nesse ambiente entende de guerra espiritual, sabe do que eu estou falando. Hoje o Senhor, através desta palavra, está chamando nomes de pessoas aqui, que até hoje andaram de repente encurvadas com um peso invisível que tem atrapalhado a caminhada, tem tirado a leveza, tem impedido a visão de projetos. Meu Deus, pelo tamanho da chamada que Deus te deu e o tamanho dos projetos que você já poderia ter criado para jovens, para adolescentes, para mulheres. E esse peso vai impedindo a nossa visão, vai tirando de nós a oportunidade e a alegria de olhar para frente e enxergar um horizonte. Jesus pode estar falando com você hoje através dessa palavra. Você crê? Como um arco torto, curvo, Jesus chega para essa mulher, chama a si e diz assim, versículo 12: mulher, estás
livre da tua enfermidade. Você está livre. Imagina, ouça nos seus ouvidos neste momento, Jesus dizendo: ei, você está livre, Marta. Você está livre, pastor Erondi. Você está livre, Patrícia. Pensa isso nos nossos ouvidos assim. Você está livre, Lude. Você está livre. Ouça nos seus ouvidos espirituais. Jesus dizendo: estás livre. Só que entre saber que estamos livres e a nos posicionarmos, há uma distância. Tem gente que sabe que está livre, mas ainda não conseguiu caminhar como livre. Uma coisa é saber que está livre, é ouvir: você está livre. Outra coisa é ter convicção e dizer: realmente, ó, eu estou livre. Aconteceu com essa mulher. Jesus disse: estás livre. Só que Jesus diz: estás livre, e ela continua encurvada. Então, o versículo de número 12 é o versículo que nós estávamos analisando. Jesus, ele vê a mulher, chama a si e diz: mulher, estás livre. Só que quando Jesus diz estás livre, ela não fica ereta. Ela não muda de posição. Ela não fica reta. O texto diz que Jesus declara que ela está livre. Só que quando Jesus declara que ela está livre, a Bíblia diz que ele vai lá e impõe as mãos sobre ela. Depois que Jesus impõe as mãos sobre ela, aí o texto diz que logo se endireitou. Jesus impõe as mãos sobre ela e logo ela se endireitou. E então ela glorifica a Deus. A Bíblia diz que Jesus pôs as mãos sobre ela. Só que a Bíblia não diz que Jesus põe as mãos sobre ela e pega o arco que está torto e desentorta. Não. O texto não diz que Jesus a conserta, no sentido de desentortá-la. Ele deu para ela, através do poder da palavra, o empoderamento e a libertação para que algo acontecesse na vida dela. Só que o versículo 13 diz que logo se endireitou. Logo se endireitou e ela passou a fazer o quê? A glorificar a Deus. Ela muda de postura e logo se, ou seja, esse termo aqui, esse pronome pessoal do caso oblíquo, né? Pronome pessoal do caso oblíquo. Se está direcionado a esta mulher. Ela se endireitou. Jesus a empodera pelo poder da palavra, diz: você está livre. Se posiciona. Aí ela que se endireita. Porque, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Ao longo da vida nós passamos por alguns conflitos internos. E a gente fica esperando que Jesus faz alguma coisa. Jesus, eu quero que o Senhor me jogue lá adiante. Eu quero que o Senhor me coloque lá no horizonte. Eu quero que o Senhor me desbloqueie e me lance. Eu quero que o Senhor me coloque. Só que essa é uma guerra nossa. Só que tem coisa que Jesus não vai te colocar. Ele vai te empoderar e vai dizer: vai, se organiza, se posiciona, se manifesta. Porque ele é Deus, ou seja, ele não deve fazer nada porque ele não tem obrigação nenhuma. Mas aquilo que ele faz,
Ele faz até onde nós não podemos fazer. Tem coisa que Jesus já disse. Jesus disse: você já está livre. Agora vai. Agora só se posiciona, porque livre você já está. Ele já colocou as mãos sobre você. Já derramou a bênção sobre a sua vida. Ele já fez, ele já gerou. Está aí dentro. Aí a mulher se endireitou. Aí ela teve que tomar a postura que era cabível a ela. Com isso, nós entendemos que quando Jesus nos liberta, nós precisamos mudar a postura, o posicionamento. Não se preocupa se alguém assustar de ver a mudança do que Jesus está fazendo, porque às vezes nós nos preocupamos com isso. Jesus vai lá e faz uma obra e nós ficamos preocupados com o que o... Gente, mas eu estava torta até agora, eu estava encurvada até agora, eu estava paralisada até agora. E ao mudar de posicionamento, pode ser que alguém olhe e ache meio, considere estranho. Não se preocupa com isso. Se preocupa apenas em atender o comando daquele que te chamou. Observe que antes de Jesus impor as mãos sobre aquela mulher, ele a empoderou. Ele declarou uma palavra a respeito dela. Você já parou para imaginar o poder que tem a palavra que Deus já colocou sobre a sua vida? Meu Deus. Olhar com olhos espirituais, no mundo espiritual. Os anjos, os seres celestiais divinos e o inferno inteiro sabe de muita coisa. Algumas coisas eles não sabem porque Deus limita. Mas algumas coisas, tanto o céu quanto o inferno sabe que Deus chamou você e te deu um nome. E disse lá: Pastora Patrícia, Pastora Erondi, Missionária Lilian, Pastora Amanda, Diaconisa Maria, Missionária Pietra, Adoradora, Cantora Joana. Ele já chamou. Você já parou para pensar o peso do nome que ele te deu? No mundo, gente, eu não estou falando da terra, estou falando de coisas espirituais. Você já parou para pensar? Jesus trouxe uma palavra sobre a vida dessa mulher. E a palavra que Jesus traz sobre nós é empoderamento. Só que uma coisa é ele empoderar, outra coisa é você se apropriar do empoderamento que ele já te deu. Ele já deu, ele já ministrou sobre a sua vida. Ele já disse: agora você está livre. Ei, você está livre. Tem nada. Estar livre significa não tem mais nada que te prende. Ai. O diabo já tentou te paralisar. Não deu certo. Ele já tentou lançar depressão. Não deu certo. Porque no meio da depressão você clamou a Deus. Ele tentou te entortar de todas as formas. No meio da dificuldade, como a mulher encurvada que foi para a sinagoga, você foi para os pés da cruz. O diabo já tentou arquitetar para te matar. E sabe por que ele não conseguiu? Porque sobre ti pesa uma palavra e quando a dor veio, você foi para o pé da cruz. Pensa que está vivo é assim, não é obra do acaso. Eu estou viva porque assim não chegou a minha hora apenas.
Você está viva porque você superou uma guerra, porque você está debaixo de uma palavra. Satanás já tentou lançar dardos dizendo: morre! É melhor morrer do que viver essa vida que você tem vivido aí há quantos anos sem produzir. Inutilidade. Essa era a placa que Satanás queria que você carregasse na testa. A placa da inútil. Aí chega Jesus e diz: carregue a placa de liberdade. Você está livre. Onde Jesus está, ecoa uma palavra que transforma. A palavra, ela tem o poder de mudar. Gente, mudar de verdade. Muda. A palavra muda a nossa vida. Jesus emitiu uma palavra sobre aquela situação. Ele disse: estás livre. Gente, você consegue ouvir no seu ouvido aí Jesus dizendo: estás livre, estás livre. Nesse texto aqui, nós observamos, existem doenças que a medicina não resolve. Fisioterapia não resolve. Ortopedista não resolve. Mas basta uma palavra de autoridade, empoderando o encarcerado para que ele se torne livre. E Jesus declarou essa palavra. Uma palavra sobre aquela vida. Ele disse para ela que a partir daquele momento ela tinha liberdade. E essa palavra hoje, ela tem um propósito, porque muitas de nós, embora não sejamos encurvadas fisicamente, grande número de pessoas vive encurvado espiritualmente, vítimas de espírito de enfermidade, encurvadas emocionalmente, vítimas de traumas, de abusos, de resultantes de relacionamentos abusivos, relacionamentos destrutivos, pessoas que não conseguem olhar para frente, fazer um projeto com esperança, porque alguma coisa impede a visão, tem um peso que atrapalha, um negócio que enrijece a caminhada. De repente alguém viu Jesus trabalhando na sua vida e não compreendeu a forma de Jesus trabalhar. E eu vou falar uma coisa pra você. Não fica muito preocupado com a aceitação do mundo, com a forma de Jesus trabalhar na sua vida. Porque enquanto você fica preocupado com o que o outro pensa a respeito da forma como Jesus trabalha na sua vida, enquanto você se preocupa com isso, a sua envergadura vai atrofiando. A sua vida espiritual vai atrofiando. E pode chegar um momento que você não consegue mais caminhar. Com essa mulher aqui do texto, aconteceu a mesma coisa. Alguém também se inconformou. Pega a tua Bíblia e dá uma olhada. Dá uma olhada no versículo número 14. O príncipe da sinagoga, o chefe, o líder, o homem que conhecia a lei, que poderia ter dito: glória a Deus, que culto abençoado, alguém foi liberto, Jesus fez uma obra. Não, ele ficou inconformado porque Jesus curou no sábado. O dirigente da sinagoga, sem respeitar a autoridade de Jesus, porque Jesus pode fazer o que quer, quando quer, onde quer e com quem quer. Mas o que ele fez? O príncipe da sinagoga foi reclamar. Ele foi reclamar. O que foi que ele disse? Venham para ser curado outros dias. Vem reclamar de doença outro dia, menos no sábado. Aí eu pergunto, por que aquele líder não adorou?
Por que ele não convidou a multidão para um momento de adoração? Por que ele não se alegrou com a alegria da mulher curada? Nós precisamos entender. Entenda isso para você ter paz. Você terá paz quando você desenvolver essa consciência. Nem todos estarão preparados para entenderem o agir de Deus em nós. Nem todos ficaram felizes com a cura milagrosa que Jesus operou na vida da mulher encurvada. O dirigente da sinagoga, naquele contexto, poderia ser um leigo, né? Só que é uma pessoa com cargo administrativo, que a obrigação dele seria zelar pelo patrimônio e supervisionar a ordem na reunião. Então, ele sabia quem era Jesus, conhecia a fama e o poder dos testemunhos que Jesus provocava. Mas, curiosamente, quando ele faz um protesto corrigindo toda aquela situação, ele indignou-se, ele ignorou Jesus. Ele ignorou Jesus e ele se dirigiu a quem? Ao povo. Ele deu meia volta e foi lá reclamar com o povo. Ele perdeu a oportunidade de se alegrar com um milagre por causa de uma atitude incoerente. Orgulho, egoísmo, religiosidade. Pensando em salvar o culto, ele perdeu uma grande oportunidade de cultuar. Ele não cultuou, mas a mulher, versículo 13 diz que a mulher que estava encurvada, ela não perdeu o momento do culto. Quando Jesus põe a mão sobre ela, a Bíblia diz que ela se endireita, ela se posiciona e ela começa a glorificar a Deus. Oh, glória! A partir do versículo 15, nós vemos a resposta que Jesus dá ao príncipe da sinagoga. O que Jesus diz? Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos, Satanás a mantinha presa? E dizendo isso, versículo de número 17, todos os seus adversários, ou seja, aqueles que eram contra aquilo que Jesus fazia, ficaram envergonhados. Parece loucura, né, gente? Mas existem adversários de Jesus. Como que alguém se posiciona como adversário de Jesus? Se prepare para Jesus fazer algo na sua vida e ver alguém ficar contra, porque não são todos que vão adorar. Então, já exclui da sua vida a preocupação com os críticos, porque vai aparecer adversários de Jesus. O texto diz, os seus adversários, ou seja, os adversários de Jesus. Eles fizeram o quê? Eles ficaram envergonhados. Mas o povo se alegrava. O povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por quem? Por Jesus. Jesus, ele deu uma nova oportunidade para aquela mulher. Imagina se você fosse hoje a mesma mulher que você era há 20 anos atrás. Mas Jesus, ele abriu um horizonte diante de nós. Ele nos deu uma nova oportunidade. Essa mulher estava encurvada. Jesus deu a oportunidade dela levantar a cabeça e poder olhar para frente. Agora você pode caminhar, você pode testemunhar, você pode alcançar alguém. Agora você está livre para ir, está livre para avançar. Você pode olhar para cima, você pode olhar para o alvo.
Jesus mudou a visão daquela mulher. Como ele mudou a nossa. E Jesus então pergunta: não convinha soltar desta prisão, porque é uma prisão. Não convinha soltar desta prisão no dia de sábado. Esta filha de Abraão, gente, ao longo de toda a história bíblica, só homens eram chamados de filhos de Abraão. Nunca, até então, uma mulher tinha sido chamada filha de Abraão. Nesta oportunidade, Jesus diz: não convinha soltar desta prisão esta filha de Abraão. Jesus está dizendo: ela é uma herdeira como Abraão, aquele a quem Deus fez promessa. Jesus muda até a sentença da herança daquela mulher. Quem olhava, é uma mulher encurvada, uma qualquer, sem visão, sem expectativa. Jesus diz: não, é uma filha de Abraão, estava presa, mas hoje está livre. Estava encurvada espiritualmente. A encurvatura que dobrava o corpo dela não era uma encurvatura física, porque há espíritos malignos com o propósito de atrofiar caminhadas de pessoas que Deus determinou herança sobre elas, que são filhas de Abraão, mas que Satanás, sabendo que elas têm algo para herdar, as atrofia, dizendo: tu vai ficar aí encurvada. Há muitos espíritos que podem forçar pessoas a andarem na condição de dobradas, ouvem, mas não enxergam aquilo que precisam enxergar. Porque Satanás as prendeu, as vitimizou, tornando-as inativas, estagnadas. Eu digo para você, sem nenhum receio, que ficar estagnada no lugar onde muitas pessoas estão hoje, paralisadas, jogadas num quarto, é proposta de Satanás. Foi Satanás que projetou paralisar sua vida. Você precisa analisar que Satanás arquitetou te encurvar e te travar. E se você não diagnosticar isso, os anos vão passando. Espíritos malignos se alojaram na coluna dessa mulher e a encurvou. O Evangelho narra outros casos de pessoas que foram acometidas por espíritos de enfermidade. Exemplo, o jovem lunático. O jovem lunático de Mateus capítulo de número 17, a partir do versículo 15, diz que tinha um menino que um jovem, o pai estava reclamando a situação desse filho. O demônio pegava esse menino e jogava em vários lugares, jogava no fogo, jogava na água, o menino não tinha controle. E era um espírito de enfermidade. O que o ser lunático, na nossa linguagem aqui, seria uma epilepsia ou uma convulsão que o tirava do seu estado natural. Ele não tinha um proceder natural, descontrolava, saía do controle e era um espírito de enfermidade. O menino era lunático, ele sofria dessa enfermidade. Não era um distúrbio neurológico normal, porque nós precisamos ter coerência para entender que existem doenças físicas, né? Existem doenças que são resultantes
de uma má alimentação, de um desgaste natural do nosso organismo. Nós precisamos ponderar isso. Não podemos ser ignorantes a respeito dessas coisas. Mas existem espíritos de enfermidade, como o caso do menino, do jovem lunático. Jesus expulsou o espírito. Quando Jesus expulsa o espírito, a cura veio. Por quê? Porque existem as doenças físicas que exigem um diagnóstico humano. Mas existem as enfermidades que não são naturais, que são espirituais e que dependem de soluções espirituais. São diagnósticos espirituais. São invisíveis aos olhos da medicina. Porém, apesar de invisíveis aos olhos dos médicos, estão patentes aos olhos de Jesus. E Jesus, ele tem o poder sobre esses espíritos de enfermidade. Espíritos que travam, que bloqueiam, que acessam a vida das pessoas por portas, por brechas. Exemplo, pecados não confessados abrem brechas para que o adversário ocasione enfermidades espirituais. Perdão não liberado abre precedentes também para que o adversário ocasione enfermidades espirituais. No caso dessa mulher que nós lemos, ela, pelo que se percebe, ela não tem nada ali no texto dizendo de pecado, de brecha, o escritor não entra nesse contexto. Não diz por quais portas o adversário encontrou uma legalidade para atacar o corpo dela. Porque uma coisa é a opressão. O inimigo oprimir de longe. Porque o inimigo, ele tenta oprimir. Lança dardos, lança setas, lança palavra, tenta lançar ansiedade. São opressões externas. Só que nesse caso, o inimigo se apropriou do corpo dela a ponto de encurvá-la. Então, se ele estava apropriado, ela não estava mais oprimida apenas. Ela também estava possuída. Ele apoderou-se dela para encurvar, para imobilizar por 18 anos, impedindo que ela tivesse uma vida normal, que seu corpo tivesse uma mobilidade normal. Quem olhava para ela encurvada só conseguia, quem olhasse para ela só conseguia olhar de cima para baixo, porque lá embaixo ela estava. E ela só conseguia olhar para alguém nos pés, porque ela não conseguia ver os olhos das pessoas, não conseguia olhar na mesma direção, ela só olhava para baixo, ela só via os pés das pessoas. Mas apesar dela não conseguir olhar direto para as pessoas, algo que nos chama bastante atenção nesse texto é o mesmo que aconteceu com a minha vida e com a sua vida. Jesus a viu. Gente, isso é poderoso. Jesus viu aquela mulher. E mais que isso, Jesus não apenas a viu, ele a viu e ele a chamou. Ela estava atrofiada, estava encurvada, mas isso não impediu o chamado de Jesus sobre a vida dela. Não sabemos o que o povo pensou em volta. Mas o fato dela estar encurvada não impediu Jesus de chamá-la. Porque algumas vezes você pode ter se questionado: Jesus, como é que o Senhor faz um chamado para uma mulher como eu? Você pode já ter se questionado isso. Bem eu, Jesus. Como assim? Não poderia ter sido aquela irmã, Senhor, que eu olho para ela e eu vejo, Senhor, tantas habilidades. Porque eu, Senhor? Mas Jesus viu. E ele a chamou. Por quê? Porque o seu estado de travamento
seu estado de travamento, de atrofia, de encurvatura, não impede o chamado que Deus decidiu fazer acerca da sua vida. Não impede. Esses anos que você viveu aí para trás, parada, estagnada, atrofiada, sem conseguir projetar, sem conseguir ver nada à frente, devido a esse peso dos bloqueios. Isso não impediu que Jesus chamasse você e dissesse: ei, Patrícia, é com você que eu vou contar. Ei, gente, meu Deus, meu Deus. É com você que Jesus conta, independente do que o mundo pensa. Aquela mulher, eu fico imaginando, gente, aquela mulher sentada num espaço reservado ao preconceito, separatismo, isolamento, jamais poderia ser considerada um ser humano normal pela cultura daquele contexto social. Mas Jesus convida, ele convida aquela mulher para sair das sombras do isolamento e ir para perto dele. Ó, perto, gente, perto, no espaço onde todos puderam testemunhar ou presenciar o testemunho do milagre que ocorreria na vida dela. Imagina aquela mulher caminhando. Não tem como imaginar o que pensaram, porque o escritor não registra, mas dentro daquele contexto nós podemos imaginar. Alguém pode ter imaginado assim: quem ela pensa que é? Já pensaram isso de você, sabia? Quem ela pensa que é? E diz que vai pregar. E diz que vai fazer um projeto de mulheres. E diz que vai fazer um projeto para as crianças. E vai se envolver com jovens. E vai fazer um monte de coisas. E vai olhar para o horizonte. E vai projetar. Alguém olha, muitos podem ter pensado assim: quem ela pensa que é? Com esses projetos todos. Muitos podem ter murmurado naquela reunião: que contrassenso, né? Muitos podem ter pensado: que contrassenso. Tirar uma mulher do lugar reservado às mulheres. Mas o apóstolo Paulo escreve que em Cristo não há judeu, não há grego, não há macho, não há fêmea, porque são todos um em Cristo. Contrassenso, alguém poderia dizer, mas Jesus chama quem não é para confundir quem pensa que é alguma coisa. Ele faz um chamado que transformaria a vida daquela mulher e muda também a percepção, tanto dela, porque a percepção dela muda, a visão dela muda, e também a percepção de quem está perto, dando para eles a oportunidade de testemunharem um milagre. Os adversários ficaram envergonhados, mas se aquela mulher tivesse a oportunidade de responder a pergunta quem ela pensa que é, certamente ela iria dizer assim: eu fui uma mulher encurvada que Jesus libertou, deu a ela o nome de filha de Abraão, e que por ser da geração de Abraão hoje se apossa como herdeira de promessas muito maiores. Você que me ouve e que está comigo até aqui,
Não sei o que te travou, o que te bloqueou. Não tem como sabermos. Não temos como saber. O que te fez andar atemorizada, atrofiada? Talvez seja uma aflição espiritual que tem mantido assim. Você deseja se mover na oração, não consegue. Tenta se mover para o jejum, não consegue. Tenta ministrar a palavra e que dificuldade. Foi chamada por Jesus. Jesus já chamou, ele disse, vem, ele já chamou. Ele já fez o chamado. Tem pessoas que Deus usou profetas para lhes fazerem o chamado. Outro, Deus não usou um profeta. Deus plantou dentro do seu coração um chamado. Você sabe, ninguém precisou te dizer, o céu te disse. Deus te colocou numa posição que você não tem, você olha e fala, ele me colocou aqui. Ele me colocou nesse lugar. Então você já sabe, ele te chamou já. Ele, como fez com essa mulher, ele a chamou para si, ele viu você. Ele já te viu, ele já te chamou. Só que ao longo da vida, algumas encurvaturas vão nos impedindo de olhar para o horizonte, enxergar aquilo que Deus reservou para a nossa vida. Mas nessa oportunidade, eu preciso que você entenda que Jesus te viu, que Jesus te chamou e que debaixo da autoridade dele e debaixo do poder desta palavra, você já se rendeu a Cristo. Você já se rendeu até o chamado, disse, ó Jesus, eu já parei até de discutir contigo. Eu não vou mais brigar com o Senhor. Eis-me aqui, eu já estou disponível. Você já se rendeu. Então você já está livre. Precisamos considerar aqui o texto de Paulo na Epístola aos Gálatas, capítulo de número 3 e no versículo de número 28, onde ele diz: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então esse tema não se trata de uma discussão por cadeiras terrenas, por discussão de posições, hierarquia, discussões por lugares. Não! Estamos tratando de coisas espirituais. Na Epístola aos Efésios, capítulo 2 e versículo de número 4, diz que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar. Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É desse lugar que nós estamos tratando. Quando Jesus move aquela mulher de lugar, ele está mudando a sua posição também espiritual. Porque a problemática não é uma discussão por lugar na terra. Até porque na terra, Deus determinou um lugar para cada pessoa quando ele estabeleceu um projeto a respeito desta pessoa. Mas não é disso que nós estamos tratando. Estamos tratando de questões espirituais, porque nós estamos assentados em regiões celestiais, como diz na Epístola aos Efésios. Cristo conquistou para nós uma cadeira muito além daqui. Estamos tratando de coisas, de lugares, de posição em Cristo. Você está livre,
você não é intrusa, você não é oferecida, não. Quem chamou você não foi o príncipe da sinagoga. Quem consagrou você não foi o pastor que derramou óleo sobre a sua cabeça. Não se engane. Quem chamou aquela mulher do banco lá, da separação, do preconceito, não foi o príncipe da sinagoga. Não foi o rabino mais antigo, gente. Quem chamou foi Cristo. Quem te chamou? Jesus. Quando você entender, se apropriar, não é só entender, se apropriar, você precisa se apropriar disso. Quando você se apropriar de que quem recebe o convite de Cristo, como aconteceu com essa mulher, e caminha em direção a esse chamado dele, mesmo que muitas vezes seja incompreendido, vai ter incompreensão no meio do caminho, mas não gasta a mente nem o psicológico com isso. Não gasta. Muitas vezes será incompreendido, mas quando você entende que quem recebe o chamado e caminha na direção do chamado, experimentará uma visão, uma nova visão horizontal, uma visão que só Jesus pode proporcionar. O mundo olha para você e fala assim: tô vendo nada. E você está vendo almas. Você está vendo libertação. Você está vendo Deus trabalhando. Você está vendo Deus fazer. Quem está do lado às vezes não está entendendo nada. E o seu horizonte, você vê pessoas sendo alcançadas. Você cria projetos porque a sua visão foi transformada. Jesus deu uma visão que só Ele pode proporcionar para alguém. A mulher, ela se endireitou, ela mudou de postura e ela pode ver tudo diferente. Ela pode ver tudo diferente. Ei, escute, pode desencurvar essa coluna espiritual sua e marchar em direção a Cristo. Não olha para os lados. Se a mulher encurvada tivesse dado atenção ao que pensavam ou a quem olhava, ela teria perdido aquilo que Jesus iria desenvolver na vida dela. Olha para a direção de quem está te fazendo o convite. Ele está vendo você. Alguém dizendo: eu vou deixar para fazer amanhã, eu vou me posicionar. Uma hora eu me posiciono. Eu quero dizer para você, através dessa palavra, que Jesus te convida hoje a se apropriar, a sair desse banco do isolamento, do ostracismo, do esquecimento, da segregação social. Existem muitas pessoas que estão encurvadas por causa da segregação social, racial, econômica, espiritual. E ao longo da vida, nunca teve uma oportunidade que de fato pudesse transformar a sua vida. Mas deixa eu te dizer algo. O convite dessa palavra foi feito por Jesus. Jesus te viu. Jesus te viu. O texto diz: e vendo a Jesus, chamou a si e disse: você está livre. Você está livre. Crente que me ouve, a encurvatura espiritual não será mais bloqueio para a tua vida. Bloqueios espirituais, se porventura houver algum, não te travarão mais.
você viverá para glorificar a Deus e atender ao chamado que Ele já te fez. Mesmo com o microfone fechado, eu quero que você declare comigo: eu viverei livre. Declare em nome de Jesus: eu viverei livre para atender ao chamado que eu recebi de Jesus. Declare, declare. Eu estou livre para atender ao chamado que eu recebi de Jesus. Eu me declaro livre para atender e caminhar em direção ao chamado que eu recebi de Jesus. Eu quero orar com você. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, Pai. Nós oramos, Pai. Nós te glorificamos por essa proposta, por esse projeto, por cada vida, por esta aliança. Deus, nós queremos te honrar pela tua palavra. E nós queremos honrar a ti pelo teu poder. Nós queremos honrar a ti por ter enviado Jesus. Nós não conseguimos entender com a nossa mente limitada. Mas o Senhor projetou a nossa vida. O Senhor nos desenhou com propósito. O Senhor nos viu. E o Senhor nos chamou. E nós estamos livres porque nós alcançamos, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, a liberdade, a libertação. Nós confessamos todos os nossos pecados, cometidos por palavras, cometidos por ação, cometidos por pensamentos. Pedimos, Pai, nos perdoa, porque nós somos falhos. Muitas vezes nós não entendemos o teu projeto e nós atrasamos na caminhada, pedimos perdão pelo tempo que nós não entendemos o teu chamado e nós atrasamos na caminhada, nos perdoe. Mas também, Pai, nós queremos neste momento, em unidade, liberar perdão sobre todas as pessoas que já cruzaram as nossas vidas, para que elas também sejam livres e elas possam prosperar no projeto de salvação e graça que o Senhor tem sobre a vida de cada pessoa. Pai, com esta confissão, nós declaramos que não há brechas na nossa vida que possam dar uma procuração, que possam validar, que possam dar legalidade para que nenhum espírito de enfermidade ou de encurvatura nos paralise. E nós queremos, debaixo da autoridade do nome de Jesus, declarar-nos livres para caminharmos na visão que o Senhor já nos deu, que nós nos declaramos livres, libertas, curadas, resgatadas, posicionadas para caminharmos em direção ao teu chamado, para caminharmos em direção à tua proposta. E nós declaramos, Deus, eis-nos aqui, conta conosco dentro do chamado que o Senhor nos fez. Só te pedimos, Pai, blinda a nossa mente, blinda o nosso coração, blinda a nossa estrutura, nos fortalece em Ti,
Abre a porta da palavra e nos alimenta, para que nós possamos ter a espada e o escudo, que é instrumento de batalha e instrumento de proteção. Nos guarda, nos prepara e aproxima de nós todos aqueles que o Senhor deseje que nós derramemos sobre a vida deles aquilo que o Senhor derramou sobre nossas vidas. Pai, continua conosco e tu podes contar conosco. Em unidade nós declaramos: eis-nos aqui. Somos livres para seguirmos dentro do projeto que o Senhor nos chamou. E nós repreendemos toda a obra do inferno, todo espírito de enfermidade, todo espírito de opressão, todo espírito de possessão, todo espírito de bloqueio, todo espírito de engano, todo espírito de encurvatura, todo espírito de paralisia. Em nome de Jesus, você não anda conosco. Eu declaro livre cada mulher que me ouve e que ora comigo nesta oração. Em nome de Jesus, tu és livre, porque o verbo vivo que é Cristo declara através do poder da palavra libertação sobre a sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Adorado é o teu nome, Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Ninguém poderia mudar nossa visão como Ele. Ninguém nos amou tanto como Ele nos ama. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo bem, meninas? Vocês ainda estão aí? Glória a Jesus. Aleluia. Alguém quer falar? Posso ouvir uma de vocês? Quem? Eu acho que nós estamos impactadas, não? Glória a Deus, aleluia. Que palavra abençoada foi essa. Não foi diferente das outras, foi mais uma somatória, né? Eu acho que eu digo assim, que eu estou impactada. Então, meninas, eu vou me despedir, tá bom? Nós vamos nos encontrar nos nossos grupos. Qualquer coisa, me chamem no privado, estou sempre à disposição. Uma alegria poder participar desse projeto com vocês. Vocês são bênção que o Senhor presenteou a minha vida. Eu amo estar com vocês, amo esse projeto. Não me canso, não tenho dificuldade de tempo, de hora, de horário. Fico até de madrugada se for preciso. Eu amo tudo isso. Amo a vida de todas vocês. E para mim é uma alegria estar aqui, tá bom? Contem comigo sempre. Beijo, beijo, beijo. Amo a vida de todas vocês, tá bom? Grande beijo. Beijão, meninas. Fiquem com Jesus. Até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro.